Entre Boulos e Covas, o bolsonarista escolheu Covas. Porém, entre Celso Russomano e Covas, quem o bolsonarista iria escolher? O bolsonarista iria escolher o Celso Russomano do Republicanos. Porém, a mídia te fez acreditar que os melhores nas pesquisas eram Boulos e Covas, e a população de São Paulo, em peso, no primeiro turno, votou em Boulos e Covas. Por quê? Porque era isso que o sistema queria. O sistema queria que no segundo turno das eleições estivessem ali para você escolher um candidato do PSOL e um candidato do PSDB. Para quê? Para que novamente o PSDB imperasse em São Paulo. Às vezes pessoas me procuram no WhatsApp: o Wellerson, o presidente Bolsonaro precisa fazer alguma coisa para nos ajudar, para ajudar com que a gente não perca o nosso emprego. Mas as pessoas votaram no vereador, votaram no prefeito, votaram no deputado estadual e votaram no deputado federal, que estão do lado desse canalha. Aí, não cobram do vereador porque vai perder o emprego na prefeitura. Não cobram do prefeito porque vai perder o emprego na prefeitura. Não cobra do deputado estadual porque vai perder os benefícios que tem. Não cobra do deputado federal porque vai ser perseguido pelos políticos que lhe dão aquela boquinha ali na prefeitura ou no estado. Mas querem que o presidente Bolsonaro resolva todos os seus problemas. Gente, o presidente Bolsonaro está engajado em resolver os problemas da nossa sociedade, todos eles. Mas ele não vai conseguir fazer isso sozinho, não. Nós precisamos identificar as maçãs podres nas nossas cidades, no nosso estado, nas assembleias legislativas, e precisamos remover essas maçãs podres, para que aí sim o presidente Bolsonaro tenha pessoas que lhes ajudem a solucionar os problemas do país como um todo. Mas os nossos vereadores ajudando a resolver os problemas dos nossos municípios, os nossos deputados estaduais e federais ajudando a resolver os problemas do nosso estado, e os nossos deputados federais e senadores ajudando a resolver os problemas do país. E assim o presidente Bolsonaro, a nível macro, olhando por toda a nação. É assim que funciona. Agora, se nós não tivermos uma Câmara de Vereadores alinhada com as ideias do presidente Bolsonaro, prefeituras alinhadas com as ideias do presidente Bolsonaro, assembleias legislativas, governos dos estados, Câmara dos Deputados e Senado Federal alinhados com as ideias e com as bandeiras do presidente Bolsonaro, nada ele vai conseguir fazer em relação àquilo que nós o elegemos para fazer. Mas a verdadeira mudança está em nós. Somos nós quem decidimos, somos nós quem determinamos quem irá para as câmaras de vereadores, para as prefeituras, para as assembleias, para os governos do estado e para a Câmara dos Deputados e Senado Federal. Somos nós quem determinamos. Mas aí, na hora de votar, ao invés de analisar o que o cara tem feito para ajudar o presidente Bolsonaro lá em Brasília, nós analisamos o que o cara tem feito para me ajudar a solucionar os meus problemas aqui. O cara tem me dado um emprego? Quando eu preciso de uma carona, ele tem dado? Quando eu preciso de uma cesta básica, ele tem dado? Gente, se um vereador cumprisse com todas as suas funções constitucionais, você mesmo, não precisaria de nenhum favor de vereador e prefeito, não. Você precisa de favores de vereadores e prefeitos porque eles são omissos no exercício do papel constitucional que cabe a eles. Se os vereadores fiscalizassem de fato o trabalho exercido pelos CRAS nos municípios, pelos serviços de assistência social nos municípios, nenhum vereador precisaria dar nenhuma cesta básica para ninguém. Se os vereadores fiscalizassem as secretarias de saúde, bem como as unidades de saúde dos municípios, nenhum vereador precisaria arrumar remédios, cirurgias, consultas para ninguém. O problema é que o vereador se omite na fiscalização para que ele entre no bolso do prefeito e assim ele faz com que você dependa de favores deles para que assim você esteja ali na mão deles para votar em quem eles quiserem. Nós precisamos quebrar essa corrente de servidão entre eleitores e políticos.
Enquanto nós escolhermos o lado mais fácil, veremos ou viveremos passando por problemas igual o estado de São Paulo está passando agora. Enquanto nós escolhermos o lado mais fácil, nós vamos viver reféns e escravos de medidas ditatoriais como essa que foi imposta agora aos eleitores de São Paulo por esse cara. Sempre vai ser assim. Ou quebramos essa corrente ou cortamos na nossa carne para quebrar essa corrente, ou seremos eternamente reféns das nossas necessidades. A escolha é sua. Estamos em um ano eleitoral. Se você não tem ninguém que te represente, se os seus ali à sua disposição, se você acha que eles não vão te representar o suficiente para você votar neles, coloque-se à disposição. Seja você o representante de si mesmo. Seja você aquele que vai representar a você e a aqueles que pensam igual a você. Porque é assim que vamos mudar esse país. Ou temos ali à nossa disposição para serem eleitos pessoas que de fato vão nos representar, ou nos coloquemos como representantes de nós e daqueles que pensam igual a nós. É assim que nós vamos mudar esse país. Enquanto tivermos ali no segundo turno pessoas iguais a Boulos e Covas, teremos sempre os políticos que merecemos. Olá, patriotas, sejam bem-vindos à página TV Bolsonaro Presidente. O Wellerson Oliveira chegando para falar desse cara aqui. Pois é, o governador de São Paulo, que você, bolsonarista, é isso mesmo, que você, bolsonarista, ajudou a eleger, publicou o decreto ontem, que vai te obrigar a tomar aquele troço. Caso contrário, ou você apresenta um atestado médico dizendo que você não pode tomar por alergias, ou você apresenta a declaração de que você tomou. Caso contrário, você vai perder seu emprego, se você for funcionário público do Estado. Eu sempre falo aqui na nossa página que você é responsável pelas coisas boas e pelas coisas ruins que o político que você elege faz. Daí você me diz, pô, Wellerson, mas eu não votei no Dória. Se você não votou no Dória é porque você não era bolsonarista, porque todo bolsonarista de coração votou no Dória. Tudo bem que você votou enganado, você não sabia quem era ele, você não sabia que ele ia fazer isso, mas o seu prefeito, o seu vereador, o seu deputado estadual, o seu deputado federal que votou nele, que fez campanha para ele, sabia muito bem quem era ele e ainda assim apoiou. Daí você me diz, pô, mas ele era o menos pior. Não, ele não era o menos pior. A questão é que nós temos mania de desenhar aquilo que buscamos nas pessoas erradas. Às vezes a gente quer tanto que alguém seja eleito, que a gente faz de conta que aquela pessoa tem as qualidades que a gente busca num político para eleger. E acaba elegendo aquela pessoa e de repente aquela pessoa se mostra um João Dória da vida. Você não sabia quem de fato era essa pessoa. Mas os políticos que você apoiou, os vereadores, os prefeitos que você votou em 2016, fizeram campanha para ele e te fizeram acreditar que ele era o cara que você buscava. Daí você me diz, mas não tínhamos opção. Tínhamos. Nós tínhamos o Republicanos, que teve 10%, 10,50% dos votos, 10,5% dos votos, com o candidato Celso Russomano. Ah, mas o Celso Russomano não era um candidato de direita e tal. Gente, durante a campanha, os adversários inventam tantas mentiras sobre os seus opositores que você acaba acreditando que um anjo é o diabo. Ou inventam tantas boas coisas para falar sobre os diabos que te fazem acreditar que são anjos. É assim que acontece nas eleições. O problema é, nós temos mania de enxergar as pessoas com os olhos dos outros. Nós temos mania de analisar as pessoas sobre as qualidades que outras pessoas nos dizem que elas têm, ou a partir dos defeitos que outras pessoas apontam.
nós não enxergamos, nós não vislumbramos a nossa capacidade de analisar os defeitos e qualidades dessas pessoas, para então tirarmos nossas próprias conclusões. Prefeito de São Paulo, que Deus o tenha, Bruno Covas, apoiou João Dória. Ele foi eleito em São Paulo, porém, de repente, o Celso Russomano do Republicanos era o candidato a prefeito por São Paulo em 2020. E de repente, Celso Russomano teve 10% dos votos e a população de São Paulo, em peso, votou em Bruno Covas e Guilherme Boulos. Por quê? Porque parte da mídia dizia que Boulos estava na frente nas pesquisas. Outra parte da mídia dizia que Covas estava na frente das pesquisas. E de repente, esqueceram Celso Russomano do Republicanos, que também tinha chances de chegar em segundo turno, e que em segundo turno o bolsonarista já votaria no Celso Russomano e não no Bruno Covas. Entre Boulos e Covas, o bolsonarista escolheu Covas. Porém, entre Celso Russomano e Covas, quem o bolsonarista iria escolher? O bolsonarista iria escolher o Celso Russomano do Republicanos. Porém, a mídia te fez acreditar que os melhores nas pesquisas eram Boulos e Covas, e a população de São Paulo, em peso, no primeiro turno, votou em Boulos e Covas. Por quê? Porque era isso que o sistema queria. O sistema queria que no segundo turno das eleições estivessem ali para você escolher um candidato do PSOL e um candidato do PSDB. Para quê? Para que novamente o PSDB imperasse em São Paulo. É o que acontece. E você e nós temos mania de nos deixarmos nos enganar. Por quê? Porque nos mostram, nas pessoas que não têm as qualidades que buscamos, nos mostram aquelas qualidades, mesmo sabendo que elas não existem. Mesmo sabendo que aquelas pessoas não têm as qualidades que buscamos, seus marqueteiros, seus apoiadores, fazem-nos acreditar que aquelas pessoas têm aquelas qualidades. E de repente, em 2018, tivemos 90% dos votos. 90% dos votos do eleitor de São Paulo, do estado de São Paulo, foi para candidatos de esquerda. Isso considerando também os votos do João Dória. Aí agora vem você dizer que o João Dória... Agora vem você dizer que o João Dória tomou uma decisão que vai te fazer perder o emprego e que o presidente Bolsonaro precisa fazer alguma coisa para mudar isso ou para evitar que isso aconteça. Pô, mas se tivéssemos um prefeito no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, se tivéssemos um prefeito na cidade de São Paulo com o pulso que o Celso Russomano tem na defesa dos direitos das pessoas, porque essa é a bandeira do Celso Russomano. Não estou aqui fazendo campanha para Celso Russomano, não, de jeito nenhum. Mas o Celso Russomano, historicamente, ele é conhecido como alguém que defende o direito das pessoas. Na sua opinião, Celso Russomano iria tirar o seu emprego pelos mesmos motivos que o João Dória quer tirar agora o seu emprego? Na cabeça desses políticos que são contra o presidente Bolsonaro, a pessoa que der a ele, de acordo com esses critérios agora, que der a ele motivos para te mandar embora, é um apoiador ferrenho do presidente Bolsonaro. Daí ele vai tirar você do seu emprego para colocar aquele que tomou aquele troço, porque ele acredita que aquele que tomou aquele troço é contra o presidente Bolsonaro, não sabendo ele que o presidente Bolsonaro não é contra você tomar aquele troço. O presidente Bolsonaro é contra você ser obrigado a tomar aquele troço. O presidente Bolsonaro é contra você perder o seu emprego porque não se sentiu seguro o bastante para tomar aquele troço. O presidente Bolsonaro, ele é contra você ser perseguido porque exerceu o seu direito de não tomar aquele troço.
E daí, voltemos às eleições estaduais. A maior parte do eleitorado votou em candidatos de partidos de esquerda. Mas o presidente Bolsonaro estava apoiando o João Dória, o Wellerson. Beleza. O presidente Bolsonaro talvez não conheça João Dória como você, o seu prefeito, o seu vereador, o seu deputado estadual ou o seu deputado federal. Aqui em Minas, por exemplo, eu vejo um monte de defeitos no Romeu Zema. E o presidente Bolsonaro vê as qualidades. Por quê? Porque os marqueteiros políticos, que dependem daquelas tetas, aqui em Minas também, fazem o presidente Bolsonaro enxergar apenas as qualidades do Zema. Entendeu? Essa é a questão. Então, se nós queremos que o presidente Bolsonaro, de fato, mude o sistema que está posto aí, para que nós engolamos, se nós queremos que o presidente Bolsonaro mude esse sistema, nós precisamos mudar a maneira de votar. Se eu não votar em determinado vereador, eu vou perder o emprego que eu tenho na prefeitura? Eu que perca o meu emprego. Mas eu não vou votar num vereador que foi indicado pelo prefeito só para garantir o meu emprego. Isso é o que nós temos que pensar. Se eu não votar em determinado prefeito, eu vou perder o meu emprego? Eu que perca o meu emprego. Porque a partir do momento em que eu voto num vereador ou num prefeito em troca de um emprego, eu estou dizendo para ele que quando eu não votar nele, ele não precisa me dar um emprego. E aí? O meu voto é moeda de troca? Eu devo ter um emprego numa prefeitura. É porque eu sou qualificado para exercer aquele cargo ou porque eu votei no prefeito? Eu devo ter o auxílio do vereador no momento em que eu preciso. É porque ele é pago para aquilo no momento em que eu preciso, que eu digo é em relação à infraestrutura, saúde, educação, esporte, lazer, é naquilo que é obrigação do vereador. Aí se eu tenho uma demanda junto à prefeitura sobre um desses critérios, sobre um desses problemas em relação à comunidade, o vereador deve me auxiliar, porque aquele problema é naquele município, é no meu município, ele foi eleito para olhar por toda a cidade, ou ele deve me auxiliar somente porque eu sou eleitor dele? A partir do momento em que nós cobramos o nosso direito em função do nosso voto, em função de em quem nós votamos, nós estamos dizendo também que quando nós não votarmos no candidato que está ali no governo, ele não precisa fazer nada em função de solucionar os nossos problemas. Infelizmente, o eleitor brasileiro, ele ainda tem mania de deixar o voto dele vinculado ao emprego ou às demandas dele junto ao poder público local. Às vezes pessoas me procuram no WhatsApp: o Wellerson, o presidente Bolsonaro precisa fazer alguma coisa para nos ajudar, para ajudar com que a gente não perca o nosso emprego. Mas as pessoas votaram no vereador, votaram no prefeito, votaram no deputado estadual e votaram no deputado federal, que estão do lado desse canalha. Aí não cobram do vereador porque vai perder o emprego na prefeitura, não cobram do prefeito porque vai perder o emprego na prefeitura, não cobra do deputado estadual porque vai perder os benefícios que tem, não cobra do deputado federal porque vai ser perseguido pelos políticos que lhe dão aquela boquinha ali na prefeitura ou no estado, mas querem que o presidente Bolsonaro resolva todos os seus problemas. Gente, o presidente Bolsonaro está engajado em resolver os problemas da nossa sociedade, todos eles, mas ele não vai conseguir fazer isso sozinho, não. Nós precisamos identificar as maçãs podres nas nossas cidades, no nosso estado, nas assembleias legislativas, e precisamos remover essas maçãs podres, para que aí sim o presidente Bolsonaro tenha pessoas que lhes ajudem a solucionar os problemas do país como um todo. Mas os nossos vereadores ajudando a resolver os problemas dos nossos municípios.
Os nossos deputados estaduais e federais ajudando a resolver os problemas do nosso estado. E os nossos deputados federais e senadores ajudando a resolver os problemas do país. E assim, o presidente Bolsonaro, a nível macro, olhando por toda a nação. É assim que funciona. Agora, se nós não tivermos uma Câmara de Vereadores alinhada com as ideias do presidente Bolsonaro, umas prefeituras alinhadas com as ideias do presidente Bolsonaro, assembleias legislativas, governos dos estados, Câmara dos Deputados e Senado Federal alinhados com as ideias e com as bandeiras do presidente Bolsonaro, nada ele vai conseguir fazer para implantar aquilo que nós o elegemos. Nada ele vai conseguir fazer em relação àquilo que nós o elegemos para fazer. Mas a verdadeira mudança está em nós. Somos nós quem decidimos. Somos nós quem determinamos quem irá para as câmaras de vereadores, para as prefeituras, para as assembleias, para os governos do estado e para as câmaras dos deputados e Senado Federal. Para a Câmara dos Deputados e Senado Federal. Somos nós quem determinamos. Mas aí, na hora de votar, ao invés de analisar o que o cara tem feito para ajudar o presidente Bolsonaro lá em Brasília, nós analisamos o que o cara tem feito para me ajudar a solucionar os meus problemas aqui. O cara tem me dado um emprego, quando eu preciso de uma carona ele tem dado, quando eu preciso de uma cesta básica ele tem dado. Gente, se um vereador cumprisse com todas as suas funções constitucionais, você mesmo, não precisaria de nenhum favor de vereador e prefeito, não. Você precisa de favores de vereadores e prefeitos, porque eles são omissos no exercício do papel constitucional que cabe a eles. Se os vereadores olhassem, fiscalizassem de fato o trabalho exercido pelos CRAS nos municípios, pelos serviços de assistência social nos municípios, nenhum vereador precisaria dar nenhuma cesta básica para ninguém. Se os vereadores fiscalizassem as secretarias de saúde, bem como as unidades de saúde dos municípios, nenhum vereador precisaria arrumar remédios, cirurgias, consultas para ninguém. O problema é que o vereador se omite na fiscalização para que ele entre no bolso do prefeito e assim ele faz com que você dependa de favores deles para que assim você esteja ali na mão deles para votar em quem eles quiserem. Nós precisamos quebrar essa corrente de servidão entre eleitores e políticos. Enquanto nós escolhermos o lado mais fácil, veremos ou viveremos passando por problemas igual o estado de São Paulo está passando agora. Enquanto nós escolhermos o lado mais fácil, nós vamos viver reféns e escravos de medidas ditatoriais como essa que foi imposta agora aos eleitores de São Paulo por esse cara. Sempre vai ser assim. Ou quebramos essa corrente ou cortamos na nossa carne para quebrar essa corrente, ou seremos eternamente reféns das nossas necessidades. A escolha é sua. Estamos em um ano eleitoral. Se você não tem ninguém que te represente, se os seus ali à sua disposição, se você acha que eles não vão te representar o suficiente para você votar neles, coloque-se à disposição. Seja você o representante de si mesmo. Seja você aquele que vai representar a você e àqueles que pensam igual a você. Porque é assim que vamos mudar esse país. Ou temos ali à nossa disposição para serem eleitos pessoas que de fato vão nos representar, ou nos coloquemos como representantes de nós e daqueles que pensam igual a nós. É assim que nós vamos mudar esse país. Enquanto tivermos ali no segundo turno pessoas iguais a Boulos e Covas, teremos sempre os políticos que merecemos. Enquanto acreditarmos na mídia que diz fulano de tal, ciclano, beltrano,
ganharia no primeiro turno das eleições se as eleições fossem hoje? Enquanto acreditarmos nisso e negarmos o voto para o cara que está lá com 2%, seguiremos reféns do sistema. E sabe por quê? Porque o único candidato que de fato te representa, que aparece nos primeiros lugares das pesquisas, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Deveria estar no primeiro lugar, porém, a mídia precisa te fazer acreditar que tem alguém que tem mais apoio do que ele, quando você vê que esse alguém não consegue sair na esquina para comprar uma dose de cachaça. Mas, como a mídia precisa te fazer acreditar que esse ex-presidiário que não consegue ir na esquina comprar uma dose de cachaça é melhor do que o presidente Bolsonaro, aí te mostram ele no primeiro lugar das pesquisas. Porém, nas eleições municipais, aquele cara que tem lá 2, 3%, talvez é o candidato que de fato te representaria. Porém, para a mídia, para a grande mídia, ele não é interessante. Sabe por quê? Porque ele vai representar você, e não aos interesses da grande mídia, e não aos interesses daqueles que se sentem a nata da sociedade e que querem levar a maior parte do bolo, a maior fatia. Quando você vê aí políticos brigando por projetos de lei, pela aprovação de projetos de lei, te fazendo acreditar que aquilo vai ser benéfico para você, que aquilo vai fazer com que aquelas migalhas caiam no seu bolso todo dia, enquanto você vê políticos brigando por isso, principalmente os de esquerda, acredite, a maior fatia daquele bolo não vai para o seu bolso, vai para o bolso deles. Lembra a reforma da Previdência? Quando tentaram te fazer acreditar que ela era ruim, era porque era ruim para você? Era porque você iria ter que esperar mais para se aposentar? Não. É porque aquela aposentadoria de um deputado, de um senador, de um presidente da república e tal, que antes era de 35 mil, agora é de 5.800. Agora ela segue o teto do INSS. Entendeu? Não é porque era bom para você que você... Não é porque a reforma era ruim para você que você iria se aposentar até mais tarde. Não. É porque eles, que antes se aposentavam com 20 anos de contribuição, com salário integral de 35 mil reais, após a reforma, iriam se aposentar com salário de 5.800, respeitando o teto do INSS. E aí, fizeram aquela fanfarra te fazendo acreditar que era ruim para você. Mas a reforma da Dilma era boa para você, não era? A reforma do Lula era boa para você, não era? A reforma do Temer era boa para você, não era? Segundo o discurso deles. Porém, na reforma do Lula, da Dilma e do Temer, um parlamentar iria se aposentar com salário integral de 35 mil reais. Então, como não ia cortar na carne deles, para eles estava tudo bom. Mas, para você, na reforma do Lula, da Dilma e do Temer, você iria se aposentar muito mais velho do que com a aposentadoria na reforma que o presidente Bolsonaro aprovou. Essa é a realidade. E caso você queira de fato mudar esse sistema, você precisa aprender a pensar com a sua própria cabeça. Você precisa aprender a enxergar com seus olhos e a caminhar com as suas próprias pernas. Eu sou o Wellerson Oliveira, que Deus abençoe você e sua família, e a qualquer momento eu volto para um novo bate-papo aqui na página TV Bolsonaro Presidente. Tamo junto. E juntos vamos mudar esse país. Acredite.